Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Isso aí, pessoal, começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você já nos segue no canal do YouTube? Está passando aqui embaixo, ó. Muito obrigado realmente pela indicação de pautas, os comentários nos posts. Isso faz parte do crescimento do programa. Hoje aqui ao meu lado um grande amigo de muito tempo, Dr. Nélio Tombini, é uma sumidade no assunto. Quando eu tenho um grilo na cabeça, que eu potencializo este grilo, que ele parece que está transformando assim o mundo, o Dr. Nélio vai ali e fala assim, ó, deu, tá aqui, Dr. Nélio Tombini. Não é assim, Dr. Nélio, quando eu lhe ligo, de madrugada me atende até o Dr. Nélio, com pepino. Não, o Ico tem uma cabeça boa, então é fácil, né? Ele tem uma cabeça boa, ele está sempre andando para frente, às vezes em quando dá uma desviada, como todos nós desviamos, né? E esse é meu papel, né? Como um psiquiatra, um psicoterapeuta, que estou aqui contigo para a gente fazer uma terapia de grupo com as pessoas que nos escutam. Muito obrigado por estar aqui, trazendo reflexões sobre a gestão emocional, sobre a vida emocional, sobre saúde mental, que infelizmente todos nós, a maioria das pessoas, tem pouca intimidade com o tema. Olha aqui, ó, realmente hoje vai ser uma terapia em grupo. Gostei dessa tua ideia, Nélio. Antes de começarmos efetivamente, uma pergunta, uma curiosidade que me deu. Eu falei quando eu tenho algum problema que eu transformo ele torno ele muito grande, e tu vai lá com categoria e tira de leve. No geral, essa pergunta eu nunca te fiz, tá? No geral, as pessoas fazem de uma formiga um elefante, ou realmente as pessoas têm muitos problemas? No geral, estou dizendo, assim, de tudo que tu atende. Ico, eu escrevi um livro que tu conhece, A Arte de Ser Infeliz. Maravilhoso. Infeliz. Por quê? Eu lembrei disso. Porque o ser humano, ele tende a fazer as coisas maiores quando ele não consegue dar conta. E por que as coisas ficam maiores? Porque a pessoa, às vezes, ela fica infestada, ela fica assim, dominada por ansiedades. Por medos, por receios. Então, uma criança que se perdeu da mãe no supermercado, ela entra em pânico. Um adulto que não consegue resolver os seus problemas, ele fica ansioso. E a ansiedade faz a coisa ser pior, maior. O papel de um terapeuta é mostrar, botar no seu devido lugar as coisas. Então, a ansiedade que todos nós criamos faz com que as coisas fiquem aparentemente maiores. E quando no teu consultório tu vê algo assim que tu diz que até tu te impressiona, diz, nossa senhora, como agir, Nélio? Porque na realidade tu é um ser humano, tu é um excelente profissional, um dos melhores do país, eu tenho certeza, mas tu é um ser humano. E quando tu vê como falam no interior, Nélio, um bicho cabeludo desses, assim, tu pensa... Não, nunca vi bicho cabeludo. Nunca? Não. É tudo que eu vi no consultório é da gente, do ser humano, das pessoas. Nada que eu digo, meu Deus do céu, nada. Sensacional isso. É do ser humano. Todos nós nos atrapalhamos. Eu vou contar um fato para vocês que é interessante. Esses dias eu fui no pronto-socorro aqui perto com a minha mulher. Minha mulher queria visitar um parente que tinha feito uma cirurgia de urgência. E eu e ela chegamos no guichê lá, mas só podia subir um de cada vez. E eu falei para a moça, não, mas eu sou médico, eu quero subir junto. Não, não pode, um de cada vez. Começou a subir o sangue. Comecei a ficar nervoso. Disse para minha mulher, tu vai que eu não vou subir mais. Aí eu fui lá, voltei para frente do pronto-socorro e comecei a falar com a parte doentinha do Dr. Nélio. Comecei a me acalmar, disse, cara, para que tudo isso? Que mania que tu tem? Sobe depois, tu não tem essa bola toda. Aí me acalmei, minha mulher desceu, 4, 5 minutos depois eu subi, foi muito agradável. Então acalmei esse grilo que estava virando um elefante dentro de mim. Assim é a vida. As emoções nos atropelam e quando nos atropelam nós viramos perigosos. Então, esse é importante. Isso são as coisas que eu faço, o Ico sabe. Palestras, workshops. Tem uma palestra que eu faço seguidamente nas empresas, que é Desarmando Armadilhas Emocionais do Dia a Dia. Aquele dia no pronto-socorro, desarmei uma grande armadilha que eu estava me metendo. Ou seja, nós fazemos armadilha e caímos dentro da armadilha. Esse é o perigo, né? Fazemos armadilhas para nós mesmos. Olha que maravilha é a cabeça do ser humano, né? Nélio, e tu pode ajudar tantas pessoas que tu nem imagina ou até imagina. Esses dias eu estava numa reunião na Kia Motors, parceiro aqui do programa, e o teu nome foi pauta lá, Nélio, porque o pessoal assistiu alguns vídeos que fizemos
E eles falaram, nossa, o doutor Nélio realmente gostaram muito do jeito que tu fala, do jeito que tu lida com as coisas. Tem que marcar um dia de ir lá na Kia, lá conversar com o pessoal, porque eles te adoram lá, te adoram. De repente fazer uma palestra lá para os funcionários, isso é incrível, hein? Tu faz muito isso, Nélio? Sim, eu faço muito isso, assim. Porque no meu consultório eu trato uma pessoa. Quando eu faço uma palestra, muitas pessoas me ouvem e aproveitam algumas ideias e isso vai desenvolver na cabeça delas, vão usar em casa com a família. Então essa conversa aqui com o Ico, que já é longa, eu e o Ico fazíamos programa, ele sempre me prestigiou na Band. Na Band News? Quando a Band News estava lá. Então assim, nós temos um projeto antigo de saúde mental. O Ico, sem se dar conta disso, ele é um cara que ele estimula muito os projetos preventivos em relação à saúde mental. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, claro, assim, tem uma pobreza muito grande das pessoas de perceberem onde começam a se atrapalhar. Isso que é uma coisa importante. E não é doença da cabeça, é conflito, é atrapalhação, é nervosismo, é angústia. Por exemplo, eu vinha para cá para gravar com o Ico. Olha o que aconteceu, que maravilha. Eu estou lá no meu consultório e escapou o horário. Quando eu vi, eu digo, eu estou atrasado. Aí eu peguei o carro, saí nervoso, ansioso e eu pensei, não, calma, tu já está atrasado, o problema já aconteceu. Vai com calma, já liguei para o Ico, ele está te esperando. Ou seja, eu fui me acalmando, senão eu ia chegar aqui muito nervoso e muito chateado de não tolerar que eu me atrapalhei. Olha aqui, eu me atrapalhei, eu sempre chego na hora, hoje aqui com o Ico eu me atrasei uns 15 minutos. Então é legal até fazer essa confissão para as pessoas que estão nos ouvindo, como uma vida é difícil. Por alguma razão eu estava lá, eu sentado, tranquilo, e aí eu digo, pá, o programa do Ico. Ô Nélio, mas foi bom que tu te atrasou um pouquinho, porque eu fiquei com mais saudade de ti ainda, Nélio. Hein? Eu fiquei mais ansioso para te ver. Mas quando eu faço essa revelação, isso também é importante, assim, porque antigamente eu ia me açoitar, eu ia me apedrejar, eu ia me culpar. Agora não, eu digo, pá, isso acontece, a vida é assim, né? Tá bem, tô aqui, que legal, né? É importante, assim, que as pessoas também sejam mais tolerantes com as dificuldades dela. As pessoas hoje em dia são muito exigentes, se cobram muito. E também o meio que a gente vive, né, as mídias, elas artificializam a vida. A vida hoje em dia é muito teatral. As pessoas vivem para as mídias, né? Para fazer uma like, né? Para fazer um vídeo, né? Vendem uma vida que até não existe. Não existe. Eu acho que isso causa um desgaste interno muito grande. Então, quando eu trabalho aqui contigo, as pessoas que estão nos ouvindo estão aproveitando essa nossa conversa, quando eu trabalho em grupos, instituições, é um jeito de botar luz nos porões do imaginário humano, porque nós temos pouca intimidade. Eu acho que as empresas, no geral, e algo que me preocupa muito, times de futebol, gente, deveriam ter mais acompanhamento ali de um psiquiatra, de um terapeuta, porque as coisas acontecem de forma muito desenfreada com essa gurizada que, tipo assim, ó, tem 15 anos, quando vê, estão ganhando milhões. Não deveria, Nélio, ter mais atenção para isso, as empresas e times de futebol e, no geral, com a saúde mental das pessoas, hein? Os clubes de futebol, eles não levam em consideração, a direção não leva em consideração. Os treinadores não levam em consideração. É como se eu chegando lá fosse um intruso, fosse me meter. Eu acho que é uma perda porque eles perdem talentos e dinheiro. Assim, porque quando tu faz um trabalho desses, não é ir lá tratar as pessoas tão ruins da cabeça, é fazer grupos reflexivos, pegar uma partida, gravar, ver porque o cara fez aquele pênalti, tomou um cartão vermelho. Mas, por outro lado, eu vou te dar uma notícia boa em primeira mão aqui para os teus ouvintes. Nós estamos fazendo uma parceria da Psicobreve, que é a clínica que eu sou responsável, com o Hospital Moinhos de Vento. Sensacional! O Hospital Moinhos de Vento nos procurou, além de atender os funcionários, para fazer atividades dentro do hospital. Maravilha! Olha que passo importante. Não é por acaso que o Hospital Moinhos de Vento é um hospital diferenciado. Nós vamos fazer grupos reflexivos dentro do hospital com os funcionários, para falar sobre as angústias deles dos dias a dia. Incrível, é o hospital que eu vou, adoro. Então, assim, imagina assim, falar assim, jogador de futebol, que sim, tem muita atenção. Imagina funcionários do hospital, imagina a atenção, trabalhar com a morte, com a doença. Essas pessoas ficam muito vulneráveis e acabam adoecendo. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com o hospital e eu quero divulgar porque isso é bom para a Psicobreve, é bom para o teu programa saber disso, para o Hospital Moinhos de Vento, que está preocupado com isso. Vamos fazer grupos reflexivos semanais dentro do hospital para conversar sobre os problemas do dia a dia. Nélio, olha só que não é acaso isso, né? O que tu falou agora, eu lembrei. Eu estava 4 dias lá no Hospital Moinhos de Vento, marcando um exame que eu vou fazer daqui uns dias.
E olha só, eu presto muita atenção nas coisas porque sou jornalista, né? Eu estava numa mesa, vem bem em direção ao que tu está falando. Eu estava sentado numa cadeira aqui e uma mulher ao meu lado. E eu marcando uma consulta e a mulher ao meu lado marcando outra consulta. E uma hora a menina que estava ali conversando comigo saiu, eu fiquei prestando atenção ali no papo que estavam falando mais alto. E eu vi que a mulher estava contando a sua vida inteira para a menina que estava lhe atendendo, marcando seu exame. E eu fiquei pensando, nossa, imagina no final do dia a cabecinha desta menina que trabalha aqui no hospital, quantas histórias ela escutou e daqui a pouco ela nem pediu para escutar tudo isso. Olha só, tem a ver com o que a gente está falando, Nélio. Lá no Hospital Moinhos de Vento, que atendem super bem, claro, mas se cada pessoa chega ali e conta a sua vida, seus dilemas, como chega a cabecinha dessa atendente em casa à noite, hein? Evidentemente, assim, isso vai impregnando o imaginário, assim, né? E chega uma hora que isso se mistura tanto no imaginário da pessoa que ela pode chegar em casa mais abatida, mais ansiosa, mais irritada e não sabe nem bem por quê, nem consegue perceber por que chegou nesse ponto. Então, quando a gente trabalha, e esse aqui teu espaço é um trabalho, é um espaço psicoeducativo, quando a gente trabalha com os grupos, a gente mostra coisas banais do dia a dia. Eu faço uma brincadeira que tu vai gostar de ver. Eu digo, a minha profissão, eu legendo, né, o português. Então, tu imagina passando um filme em português e eu estou legendando embaixo. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu assim faço um entendimento do que é dito, do que é falado, do que não é falado. Então, de uma certa forma, eu brinco que eu faço legendas em português nos filmes em português. Ou seja, as pessoas falam, as pessoas dizem, as pessoas se comunicam e às vezes as coisas passam batidas, mas causando um estrago na pessoa. Nós somos muito abusivos hoje em dia, as pessoas abusam sem parar, né? Sim. O futebol é muito abusivo. Quando um jogador se joga no chão simulando uma falta, isso é uma coisa abusiva. É verdade. Abusiva. Por que eu estou lá vendo, preciso passar por isso? E se não acontece nada com ele, passa uma ideia que, no Brasil tudo cai bem, vale a pena. É verdade. Vieram agora os jogadores aqui do Penharol jogar a Libertadores da América com o Botafogo. Fizeram uma bagunça no Rio de Janeiro. Exato. E fiquei pensando, esses caras têm na cabeça que no Brasil vale tudo. Porque tu imagina nós ir para os Estados Unidos fazer isso, o que aconteceu com a gente? Meu Deus do céu, estamos até agora lá presos. Então, o Brasil é muito permissivo para esses abusos em geral, para a violência, assim, e as pessoas vão adoecendo psiquicamente. Não é adoecendo de precisar ir para o hospital, tomar remédio, mas o dia fica ruim, dorme mal, fica irritada, bebe mais, viu? Fica mais triste, não quer sair de casa, trata mal das pessoas. Isso aí tudo é a mente sendo contaminada pelo dia a dia. E o meu trabalho, também aqui junto contigo, é botar a luz para que as pessoas se atrapalhem menos. Doutor Nélio Tombini, sempre é muito bom lhe escutar. Antes de passar para o próximo assunto, que são tantos, né? Eu quero lhe fazer uma outra pergunta, nada a ver com essa entrevista. Nélio, eu te conheço há muitos anos, tu está cada vez melhor. Além de jogar tênis, o que tu faz para te cuidar? Não, falando sério, alimentação. Tu é o mesmo desde que eu te conheço há 10, 15 anos, Nélio. O que tu faz, além do tênis, que eu sei que tu joga muito bem? O que eu faço? Faz alguma coisa. É uma boa pergunta, assim. Em primeiro lugar, eu gosto do que eu faço. Gosto muito do meu trabalho. Curto. Já trabalhei no Hospital Espírita, no Hospital São Pedro, trabalhei em São José do Murial. Eu gosto de gente. Gosto de atender gente. Eu sou um cara que se passa na rua, se o mendigo vem pedir dinheiro, eu paro, em vez de dar dinheiro para o mendigo, eu falo com ele primeiro. Eu já vi isso. Converso, bato papo e depois dou dinheiro para ele. Então, eu gosto muito do que eu faço. Certo? Assim, eu, evidentemente, também tenho, acho, aspectos constitucionais que me ajudam. Não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não sou um cara que tem muita vontade de comer. Eu não sou de beber, tive a sorte, né? Não fumo, então coisas do dia a dia que caíram no meu colo, que me ajudaram, assim. Eu já tive um problema sério, já tive câncer na vida, já me tratei, já passei por um perrengue difícil, ou seja, assim, mas eu sou um cara que eu luto muito pela vida. Cada dia meu é lutado. O que é lutado? Eu não deixo de fazer as coisas. Por exemplo, hoje, quando eu tinha esquecido de vir aqui no ICO, eu ia ligar para o ICO e dizer, não vou poder ir. Eu pensei, não, eu vou. Mesmo atrasado, eu vou. Então, eu resolvi esse probleminha do dia a dia. Cada dia, para mim, é uma luta no sentido de resolver as coisas que eu tenho que resolver. Não deixo coisa para trás, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, eu sou um cara que posso sair na rua tranquilo. Procuro não deixar minhas contas atrasadas, procuro responder uma mensagem que alguém me liga para saber se eu atendo um convênio que eu não atendo, eu ligo de volta para a pessoa e dizer, não atendo, mas eu posso lhe ajudar de outro jeito. Ou seja, eu gosto da vida. Eu gosto de viver e gosto das pessoas. Claro, também gosto de fazer lá meu esporte, jogar tênis, tu dissesse.
E eu acho que tem também um pouco de sorte, viu? A Constituição, acho que eu também tenho um pouco de sorte. O Nélio agiliza, pessoal, agiliza. Daqui a muitos anos, quando o Nélio faltar neste plano aqui, com certeza ele vai estar lá em cima ajeitando alguma coisa. São Pedro, senta aqui que nós vamos organizar esse negócio aqui. Não, é verdade. Hein? É verdade. Tu vai organizar. Não, é verdade. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro, assim, no sentido que eu enxergo as coisas. Acho bom isso. Enxergo as coisas, opino, me ofereço. O meu livro diz no capítulo assim, quem se oferece terá mais êxito. Quem se oferece no sentido de olhar, de cuidar. O que a gente faz na vida se não é resolver problemas, cuidar de nós e cuidar dos outros? Eu, como médico, psiquiatra, eu cuido dos outros. Isso para mim é uma maravilha cuidar das pessoas. Isso me enche de prazer. Parabéns, eu sou muito fã do teu trabalho, com certeza. Nélio, mídias sociais e saúde mental. Isso aqui eu acho que está realmente enlouquecendo as pessoas, hein? Eu acho que as mídias sociais, elas têm uma série de coisas maravilhosas, mas talvez o pior delas é que elas passaram uma ideia para nós que não precisa mais estar com as pessoas. Sim. Que as pessoas são descartáveis. Não precisa conversar com as pessoas. Não precisa ter intimidade com as pessoas. Essa é a mensagem das mídias sociais. Olha, não precisa mais. Aqui com o celular tu resolve tudo, tu faz seus contatos. Sim, isso está deixando as pessoas mais esvaziadas internamente. Nós precisamos do outro, nós precisamos do contato. Até uma pessoa se irritar com a gente é bom, né? Porque ela está mostrando os seus afetos, mesmo que a gente não concorde. Então, esse é o grande problema das mídias sociais. As pessoas estão mais abandonadas, têm a sensação de proximidade e estão mais distantes das pessoas. Isso está levando a uma sensação e uma experiência de mais depressão. As pessoas estão mais deprimidas, porque elas já não sabem mais buscar recurso. As pessoas com as mídias sociais acham que não precisam mais disso. É verdade. Que elas se resolvem lá nas mídias, elas procuram lá no ChatGPT uma solução, que o ChatGPT vai dizer a solução, mas isso é um grande engano. As mídias sociais têm o seu valor, mas não deixem de conviver, de conversar, de ouvir, de falar, porque sim, do jeito que as coisas vão, nós estamos mais doentes do ponto de vista psicológico e psiquiátrico. Não há dúvida disso. Sabendo usar, eu acho que é interessante, mas quem sabe usar hoje em dia? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem sabe usar? Então eu vou te fazer uma pergunta, uma provocação. Quem é que sabe usar cocaína? Exatamente. Quem é que sabe usar cocaína? Não, o cara sabe usar cocaína bem, ele cheira, mas de um jeitinho. As mídias sociais é mais ou menos isso, eu estou exagerando. Tá, mas não entendi. Não dá, a gente quando cai nisso não vai conseguir saber usar. Então tem que estar assim, olha, com uma certa distância, senão fica assim, doutor, eu sei cheirar cocaína numa boa. Eu quando vou, por exemplo, assim, a um lugar que eu posso levar um chá de banco, uma consulta médica, eu levo um livro junto, porque senão eu vou ficar no telefone. Vou ficar no telefone. Eu estou fazendo isso, eu estou lendo bastante, viu? Inclusive seu livro, de novo, porque teu livro, só um adendo rapidinho, livro do Dr. Nélio, os 2 livros, estão passando aqui os 2 livros, ó, maravilhosos, já te falei isso, para ler de novo em alguns momentos. Tu abre ali, quando tu vê um assunto interessante. Ele é muito bom, ele é de fácil leitura, teus livros. A arte de ser infeliz e não deixa a vida te maltratar. Tu sabe que eu sou espirituoso, eu sou jocoso, eu gosto de brincar. E eu brinco com meus amigos que são psiquiatras, psicanalísticas, e digo assim, recebi esses dias um processo da Sociedade de Psiquiatria. Mas é verdade? Digo, meus livros começaram a tirar os pacientes dos consultórios. As pessoas lêem meus livros, acham que está bem, não se tratam mais. Porque isso é uma brincadeira, evidentemente, fazer terapia com um bom terapeuta é uma coisa maravilhosa. Pergunta, qual o papel do psicoterapeuta? Direto no assunto, assim. Assim, o papel do psicoterapeuta é desarmar as armadilhas emocionais, né? Assim, porque as pessoas sofrem, tem 2 maneiras de sofrer, 2 vertentes. Ou tu tem um problema químico, que aí é uma doença bipolar, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, uma depressão séria, que tu tem que tomar remédio. Ou tu tem os conflitos da vida, que pode vir da infância, na adolescência, os problemas existenciais. O terapeuta vai lá nos problemas existenciais e diz, aqui que tu ficaste preso. Por isso que tu não vai à frente, tu tem uma corda amarrada lá aos 12 anos de idade, tu caminha e esse lasco te puxa de volta. É mais ou menos isso. E quando a gente faz também instituições, eu faço uma coisa interessante, que às vezes é consultoria nas empresas. A direção me chama lá, fico 2, 3, 4, 5 reuniões e observo o jeito que as pessoas se comunicam. É isso. O ser humano tem uma pobreza de observar. O ser humano tem uma ânsia de falar. Tu observa que tem gente que tu começa a falar, a pessoa já começa a responder. Nem te deixou tu falar.
No meu consultório eu brinco com pacientes assim e digo, cara, deixa o teu terapeuta idiota aqui falar um pouquinho, faz de conta que tu me ouve. Porque às vezes eu estou falando e eles me cortam. Digo, tu vem aqui, tu me paga bem, tu não me deixa falar. É a ansiedade das pessoas. Sim, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas assim, elas estão com dificuldade de ouvir. E uma coisa importante, ouvir coisas que a gente não concorda, sem bater boca, sem se irritar, sem desqualificar o outro, porque isso é importante. Ouvir as coisas que o Ico fala a meu respeito, ele só fala bem de mim, maravilha. Agora, se o Ico falar alguma coisa que eu não gosto, como é que eu vou lidar com isso? Aí que aparece quem tem mais gestão emocional, que tem saúde mental. Doutor Nélio, e a pessoa, conhecemos vários, tá? Todo mundo, muito boazinha. Cara, é um sujeito que tudo tá bom, coisa e tal, prestativo. E às vezes, né, tem o ser bom e tem o ser bobo, né? Qual é essa linha aí, Nélio? O sujeito muito bonzinho sempre. Às vezes não é uma insegurança. Não, eu fico pensando assim, às vezes o bonzinho, ele tem uma fantasia na cabecinha dele de querer ser querido. Pois é. Então ele vai, Maria vai com as outras, ele vai na onda, né? Ele quer agradar para ser querido. Isso é uma bobagem, assim, né? Porque nós somos queridos numa hora, outra hora nós não somos queridos, e assim é a vida. Então, muitas vezes, o bonzinho, ele é teatral. Lá no fundo, ele não é isso. Não é, né? Às vezes, dentro de casa, ele é brabo, trata mal das pessoas, mas na rua ele se coloca nesse papel. Eu acho que ninguém é bonzinho. Nem Jesus Cristo foi bonzinho. Jesus Cristo dava de relho nos caras lá no templo. Que história é essa, gente? Bonzinho, geralmente é uma coisa, às vezes, muito representativa, é um faz de conta. Eu acho que sou um cara bom, mas se eu tiver que ficar brabo, eu vou ficar brabo. E não fico com vergonha disso, viu? Não fico com vergonha se eu tiver que ficar brabo. Eu sou gente, pessoal. O que talvez eu tenha de diferente, Ico, de muitas pessoas que estão nos assistindo, quando eu me atrapalho, eu saio mais rápido da atrapalhação, sabe? Eu dou uma escorregada da pista, mas em seguida eu já volto para a pista de novo. Eu sou mais rápido, acho que essa é a minha diferença do leigo. Agora, eu também fico bravo, também me atrapalho, evidente, né? O doutor Nélio, por que ainda não se investe tanto em prevenção às doenças mentais, hein? Porque as pessoas não olham para isso como algo necessário, né? Como é que tu vai fazer prevenção de algo que tu não acha que é importante? As pessoas não reivindicam isso. Tu acha que alguém no trabalho vai chegar e vai dizer assim, eu gostaria que aqui no nosso trabalho tivesse um grupo quinzenal para a gente discutir os problemas psicológicos? Se a pessoa disser isso, é capaz de ser despedida. Esse cara é louco. Então as pessoas têm medo de expressar as suas dificuldades emocionais, porque tem outra coisa grave. Existe preconceito de todos vocês, todos nós, quanto aos problemas psiquiátricos. Muitas vezes o cara toma um remédio, se ele disser, e um dia ele chega no trabalho um pouco mais brabo, vão perguntar, já tomou teu remedinho hoje? Aí vem o bullying. As pessoas ficam com medo de mostrar que precisam de ajuda em relação à vida emocional, porque isso é como se fosse uma desqualificação, uma diminuição da pessoa. Então não busca por isso. E muitas vezes a pessoa tem problemas e não conta para ninguém. E se vai num psiquiatra não conta mesmo, porque ela fica com medo de ser rejeitada. E é verdade, é assim. É assim que a coisa anda. Agora, se tu vai num cardiologista e tu tivesse lá um problema de uma isquemia, tu conta para todas as pessoas. Por exemplo, tu falta o trabalho porque quebrou a perna. Tá, ok. Agora tu vai faltar o trabalho porque tá muito depressivo, muito doente. As pessoas, que coisa isso, né, Nélio? Que grave isso, é grave. Gravíssimo, gravíssimo. Vou dizer para vocês que estão nos assistindo, o maior abuso, o mais frequente, não estou dizendo que é o pior, é o abuso em relação aos sofrimentos psicológicos. Todas as pessoas geralmente caem de pau quem tem algum tipo de queixa. Isso é um abuso que se faz com as pessoas. A pessoa está sofrendo e se ela verbaliza, pega no pé dela. Isso é um grande abuso que tem também, né? Em relação aos problemas que as pessoas têm algum tipo de dificuldade em relação ao seu imaginário, à sua mente. Nélio, pessoas que têm o pensamento, isso é mais normal do que podemos imaginar, hein? Pensamentos suicidas. O que a pessoa tem que fazer? Porque tem pessoas que têm até vergonha de falar isso para um amigo, para um familiar, mas pensa, gravíssimo também, né? Eu acho que quando a pessoa chega nesse ponto, ela está muito doente. Né? Ela está muito doente. Se ela tivesse falado com alguém sobre isso, talvez ela não chegasse a isso, porque o falar é uma descarga que dá. A gente chama até de catarse falar. Então, se alguém vier perto de ti falar sobre isso, não te assusta.
Fala com a pessoa. Me conta, sabe? Como se fosse um assunto trivial. Mas me conta por que quer te matar. Tá, mas o que está acontecendo? Tu pensou em te matar de que jeito? Se tu faz isso, tu tira da pessoa aquele ranço de uma coisa grave. Então, muitas pessoas, claro, se a pessoa não tiver uma doença mental importante que tem que ser medicada, o uso de álcool aumenta o risco de suicídio, o uso de drogas aumenta o uso de suicídio, então isso é um outro departamento. Mas se tiver alguém perto de ti com essas coisas, senta e fala com a pessoa, como se fosse assim, tá, mas onde é que está te doendo? Tu teve uma cólica renal? Me explica. Como é que foi? Tu teve uma dor de garganta, mas a dor... Fala com a pessoa, não te assusta, isso alivia a pessoa. Então, se tiver alguém perto de vocês, não se assusta de sentar, me conta como é que é isso, como é que começou, isso ajuda qualquer pessoa. Muitas pessoas falam, eu não faço terapia porque é muito caro. Sei, pode ter terapias caras, eu acho que o preço vale com certeza, mas se tu não tem condições, tem onde procurar. Um exemplo que eu dou, que é uma terapia muito mais acessível, é a Psicobreve, não? Verdade, verdade. A Psicobreve tem tratamentos psiquiátricos, psicoterapias online. O cara pode se tratar com um psiquiatra online, receber remédio no seu WhatsApp com QR Code, que é muito acessível. A Psicobreve fica de frente à Santa Casa, sim. Não, as terapias em consultório de profissionais que têm mais experiência, sim, é cara. Mas um jeito de fazer terapia é isso que nós falamos no início. Palestras, workshops, grupos de reflexões. Uma empresa, vai lá um profissional uma vez por mês, senta lá com os funcionários falando sobre as dificuldades. Isso é uma terapia em grupo. Seja assim. A terapia também tem um outro aspecto assim. O nosso produto é muito subjetivo. É difícil de embalar, porque ele vaza, ele escapa, ele voa, porque é subjetivo. Então, às vezes, os terapeutas são muito teóricos e o paciente não se sente entendido. E aí até tem uma certa descrença. Mas eu sempre digo, vai num terapeuta, fala 1, 2, 3 vezes, não gostou, vai embora. Não fica 1 ano. Vai embora e procura outro. É que nem arrumar uma namorada ou um namorado, né? Se um não deu certo, procura outro que vai dar certo. Doutor Nélio, hoje em dia eu noto que a juventude, né, voltando àquele papo, a juventude é muito ansiosa. Que tipo de profissionais estamos formando? Que eu sei que tu lida com vários novos terapeutas. O pessoal está tranquilo, está calmo, está querendo estudar, querendo entender, porque hoje em dia quando não dá o download do vídeo já querem parar de ver tudo, né? Como é que está essa nova geração aí? É uma geração do imediatismo, né? Pois é. É uma geração da ejaculação precoce. Ou seja, tudo é muito rápido. E eu acho que tem que ver com o período que nós estamos vivendo nos últimos anos, assim, né? Que as pessoas, elas, em decorrência até dos avanços tecnológicos, inteligência artificial, as pessoas precisam se suprir na hora. É como se tu tivesse com fome, e aí tu pegasse, em vez de comer, tu bota toda a comida no liquidificador e faz isso, glute, 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 glute. Toda aquela comida que tu ia comer em uma meia hora, tu bota no liquidificador, bate tudo e engole. Boa analogia. As pessoas estão assim. E os jovens também estão assim. E os profissionais da saúde me preocupa também. Não, os profissionais da saúde, assim, teoricamente, eles são treinados. Né? Então, eles são treinados. Mas eu acho que tu tem razão, porque muitos psiquiatras hoje em dia só querem dar remédio. Não querem conversar com as pessoas, não quer saber do sofrimento. É quer dar um remédio para se ver livre também. Dá um remédio... Então, assim, nós temos que olhar para isso, e que bom que tu está olhando para isso, que tu me chama aqui, porque nós temos que prestar atenção nesse grupo de pessoas mais jovens, né, a geração Y, né, que está se falando muito, que não quer mais ouvir, não quer mais pensar. Não quer. Não quer, não consegue, eu diria, não é que não quer, eu acho que é pior, não consegue. Né, não consegue porque tudo é imediatismo. Se vai desenvolver uma relação afetiva, amorosa, sai com a pessoa um dia, e se não transar naquele dia, já não sai mais, acabou o sentido da relação. Então não tem assim, né, uma cultura de ver quem é a pessoa, conhecer a pessoa, admirar a pessoa, curtir a pessoa. Praticamente é tipo assim, se sai para uma entrega sexual, o que não é ruim, mas a entrega sexual, se for o objetivo, termina. Termina, uma semana termina, vai ter que buscar uma outra entrega, uma outra busca. Então acho que sim, acho que as pessoas, voltando àquele assunto, estão muito esvaziadas e muito imediatistas. Não querem mais comer o prato, querem botar no liquidificador e tomar num gole só. Doutor Nélio, vem mais algum livro por aí, hein? Porque eu adoro os seus livros, tá? Eu já li os 2, e aí eu já estou relendo mais vezes aqueles 2 lá. E aí, Nélio, o
que vem para frente aí? Não, eu tenho vontade, sim, de fazer um outro livro, até porque eu tenho muito material, né? Nossa! Assim, na minha vida, eu tenho muito material que eu vou guardando. Mas, Rico, eu também trabalho muito, viu? Eu gosto de trabalhar no meu consultório, essa coisa de fazer palestras. Então, assim, o meu tempo se consome, até com as próprias redes sociais. Sim, né? claro. Eu gosto de sair com meus netos, assim, eu gosto de jogar meu tênis. Ou seja, assim, o tempo, pessoal, o tempo não é mais 24 horas, parece que o nosso tempo é 12 horas. É verdade. Viu, assim, né? Então, assim, o tempo, quando vê, passa muito rápido por essas demandas todas que nós estamos cercados, Érico. Então, assim, mas eu vou escrever mais um livro, com certeza. Estamos quase encerrando o programa. E também estamos quase chegando no final do ano. Nesta época, as pessoas ficam muito apreensivas, a gente nota, né, Nélio? O que acontece, assim, que tem muitas pessoas que ficam deprimidas no final do ano, hein? Acho que por duas razões, ou mais. Uma que percebe que o final do ano marca a passagem de tempo, estão mais velhas. A finitude, o envelhecimento sempre nos atrapalha. E outra que as pessoas ficam fazendo balanços, que é uma grande bobagem. Não faz balanço nenhum. Não, porque não sei o que eu deixei de fazer, agora vou fazer ano que vem, vou emagrecer, eu preciso tratar melhor a minha namorada. As pessoas quando saem a fazer balanço, geralmente é balanço para se crucificar. Não faz balanço nenhum, que aí fica melhor o fim do ano, né? Viu? E é claro que com a passagem do tempo é ruim. O Rico disse que eu estou bem aqui, mas Rico, eu já sou um senhor de idade, né? Tá bem. Viu? Eu já não sei em que fila do aeroporto eu entro. Viu? Mas tá muito bem, né? Mas ficar velho também não é uma coisa fácil. Eu tento enganar a velhice. Eu tento enganar. De que jeito? Trabalhando, vindo aqui, contando piada, brincando, jogando tênis. Então eu tento passar a perna na velhice, mas ela não me larga de mão. Ela me enxerga sempre. Ai, pessoal, o tempo passa muito rápido quando eu estou aqui com esse meu grande amigo, Dr. Nélio Tombini, um dos maiores psiquiatras desse país, com certeza. Nélio, sempre é um prazer estar contigo, muito obrigado. E não fica tanto tempo sem vir, né? Volte logo, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a tua atenção e acho que as pessoas que estão lá nos ouvindo vão aproveitar essa tua iniciativa de me trazer aqui, porque é uma conversa diferente, não está nos livros isso aqui. É uma conversa que tu vê, eu e o Ico aqui tudo na hora, a gente não programa nada, vai vindo. Então eu acho que trabalhar nessa minha área é boa, porque sempre é uma coisa nova, nunca se repete o cardápio, nunca se repete. Isso aí, doutor Nélio Tombini, pessoal. Voltamos na semana que vem. Juízo, hein? Juízo a todos. Até mais. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.